Olá, boa tarde, 12:02 agora e o NT Sul está começando. Na edição de hoje, a gente mostra as dificuldades enfrentadas pelos moradores da rua João Batista Betá, na Quinta da Boa Vista. Eles cobram a pavimentação, que já teve verba anunciada no ano passado. E você vai ver também, super mutirão de combate ao mosquito da dengue tem cronograma alterado mais uma vez. A ação não pode ser feita em dias de chuva e a instabilidade no tempo tem causado os adiamentos desde a semana passada. Receita da Sorte tem sorteios extras por conta do Dia das Mães. E o NT Sul vai mostrar para quem ainda não sabe como se inscrever no programa Nota Fiscal Gaúcha. No quadro Opinião, Francisco Bastos nos relembra sobre um patrimônio abandonado em Cachoeira do Sul, a Estação Ferreira. E nos anos 90 ele foi restaurado e inclusive sendo utilizado para uma unidade de saúde. Depois, com o passar do tempo, isso foi abandonado e virou as ruínas que nós hoje temos conhecimento. Tem também as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul hoje e ainda, nível do Rio Jacuí sobe e se aproxima dos 20 metros. A Defesa Civil acompanha de perto a situação para remover as famílias ribeirinhas se for preciso. Neste momento, o nível se encontra a 19,80 metros junto à barragem do Fandango. Vocês podem perceber que a água está praticamente aqui no final da Rua Moron e interrompendo a operação da barca que trabalha há cerca de alguns meses aqui em Cachoeira do Sul. E você pode fazer o NT Sul com a gente? Enviando a sua mensagem, mandando a sua foto, mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp. O número já vai aí para a tela, é o 51997697129. Se você estiver assistindo o jornal ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, comente na live que eu vejo aqui o seu recadinho. O importante é não deixar de participar. O NT Sul já está no ar. O anúncio ainda em 2021 de 2 emendas parlamentares destinadas à pavimentação da rua João Batista Betá, no bairro Quinta da Boa Vista, gerou mobilização por parte dos moradores. Eles relatam dificuldades e cobram pela obra. Você confere agora os detalhes na reportagem que foi mais uma sugestão dos nossos telespectadores e que nós fomos conferir de perto. Desde dezembro de 2021, o NT Sul recebe mensagens de moradores da rua João Batista Betá, no bairro Quinta da Boa Vista. Eles descrevem as várias situações que se arrastam há anos, sem solução e que afetam a rotina de todos. No acesso a um dos trechos da rua, o asfalto da rua Manuel Pinto da Mota se transforma em um degrau, que se torna armadilha aos motoristas desavisados. A via tem irregularidades que em dias de chuva se acentuam, deixando-a barrenta e com trechos alagados. Seu Romário já se contenta com a manutenção da rua, já que a pavimentação, por enquanto, não se concretizou. Atualmente ela está bastante danificada, né, com essas chuvas que veio aí, né? E tem abrido essas valas, que de repente até tem alguma foto, algum registro aí que mostre, né? O que a gente espera é que o poder público tome uma providência, no mínimo com as 2 cargas de cascalho, que possa nos melhorar a situação aí, né? Porque até para os caminhões e os carros que passam aí, né? Está tendo bastante dificuldade, né? No mínimo uma manutenção, né? Que fizesse um trabalho aí, né? Que seria ótimo para nós aí, né? Para todos os moradores aí que precisam, né? Que fica intransitável quando chove, ó, da chuva chove assim, ó, fica dessa altura, alaga tudo aqui, a gente colocou os canos, arrumou aqui, mas daí a sangue tá levando tudo. Tem uma catadora que mora ali em cima, não consegue passar com a carrocinha, as crianças que estudam ali no Trem da Alegria não conseguem passar, é terrível. Essa sanga corta a via ao meio. A passagem do trecho aos poucos se torna situação de risco, já que a cada chuva a erosão aumenta e a via fica mais estreita. Segundo os moradores, além de depósito de lixo, a sanga recebe esgoto de várias casas. A Clarice mora bem perto. Como é que tu define a situação da rua aqui? Péssima, horrível, dia de chuva, intransitável. Cada vez pior quando chove, empoça água. Já há mais de 20 anos que a gente mora aqui, nessa mesma casa, que a gente pede providência e nada é feito. Aquela sanga é um esgoto a céu aberto, é época de dengue, tem lixo ali dentro, agora para a chuva, o que tem de pote ali vai ficar água empoçada e ninguém vem ver.
né? A gente já fez baixo-assinado pedindo providência, alguma pavimentação, ou para ver se toma providência ali em relação à Sanga, principalmente, porque mais é naquela baixada ali. E toda a canalização dessa rua aqui, que é precária. E não é de hoje, né? Porque assim como os outros, das ruas principais, onde há asfalto, a gente também paga imposto. O ponto comum entre os moradores é a expectativa de pavimentação da Rua João Batista Betá e fim dos problemas. Isso porque, em junho de 2021, foi confirmada pela Prefeitura a destinação de emenda parlamentar de R$250 mil do deputado federal Bibo Nunes, intermediada pelo vereador Felipe Faller. Em dezembro, outra emenda de R$300 mil também foi anunciada e confirmada para a pavimentação de um segundo trecho da rua. Questionada sobre o assunto, a secretária do Planejamento, Cláudia Scarparo, respondeu por mensagem que o projeto do trecho 1 da primeira emenda parlamentar, referente às situações que abordamos, está em análise na Caixa Econômica Federal, aguardando somente autorização para licitação. Já a segunda emenda, para pavimentar outro trecho da rua, aguarda empenho do Ministério do Desenvolvimento Regional para início de elaboração do projeto por parte da Prefeitura. E os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda têm até o dia 31 desse mês para acertar as contas. O prazo final originalmente era o dia 29 de abril, mas a Receita Federal decidiu ampliar esse limite. Conforme a Receita, até a última sexta-feira, 17.800.000 declarações tinham sido entregues, um pouco mais da metade das 34 milhões esperadas. Quem não entregar a declaração no prazo tem que pagar multa no valor de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. O programa Juro Zero RS passou dos 356 milhões de reais em financiamentos nos 3 meses de operação. O programa banca o juro de crédito de pequenas empresas. Para os microempreendedores individuais, o valor limite aportado é de R$ 10 mil. Para as microempresas, R$ 30 mil. Já para as empresas de pequeno porte, esse valor é de R$ 100 mil. Microempreendedores individuais podem parcelar o pagamento em até 12 vezes. Já os 2 outros grupos podem parcelar em 36 vezes. O Juro Zero RS tem 14.984 contratos finalizados em todo o estado até esse momento. A nova fase de consultas do dinheiro esquecido nos bancos estava prevista para começar ontem, mas o sistema de valores a receber segue sem previsão de voltar, segundo o Banco Central. Em nota, o banco informou que, abre aspas, a greve dos servidores prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do sistema de valores a receber. O prazo de retorno do sistema, inicialmente previsto para 2 de maio, será adiado. A nova data será comunicada com a devida antecedência, fecha aspas. O Banco Central estima que cerca de 8 bilhões de reais estão esquecidos e na primeira fase do serviço ficaram disponíveis cerca de 4 bilhões para devolução. Até 24 de março, cerca de 2.850.000 pessoas físicas e jurídicas, empresas, solicitaram resgate dos seus valores a receber, totalizando quase 246 milhões de reais. Então, atenção, se você era da primeira fase, perdeu a sua data de agendamento, fique tranquilo porque não tem risco de você perder os seus valores a receber. Eles vão continuar guardados pelas instituições financeiras, esperando que você solicite a devolução quando as consultas ao sistema forem retomadas. E aí, você que está em casa, já fez a sua solicitação? Recebeu o seu dinheirinho de volta, A maioria dessas contas ou das pessoas que têm esse recurso para receber tem valores bem pequenos. Teve gente que criou grande expectativa, que receberia valores grandes, mas na maioria dos casos são ali centavos, poucos reais, de valores que ficaram em contas que foram encerradas em instituições bancárias, financiamentos que foram antecipados, enfim, são vários os motivos. Conte sua experiência para a gente, nosso WhatsApp é o 51997697129 e você também pode participar aqui do NT Sul lá pela live do nosso facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente já traz para a tela os recados dos nossos telespectadores. Começaram domingo os sorteios dos prêmios especiais do Dia das Mães do Receita da Sorte para os inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha. Até sábado vão acontecer 3 premiações de R$ 3 mil por dia.
Se você ainda não está inscrito, veja na reportagem como participar. Nesta semana, o Receita da Sorte tem diariamente o sorteio de 10 prêmios de R$ 500. Além dos prêmios instantâneos, por conta do Dia das Mães, desde domingo estão acontecendo sorteios especiais. Até sábado, vão ser distribuídos 3 prêmios de R$ 3.000 por dia, totalizando a distribuição de 13 prêmios diários nesse período. Para participar do Receita da Sorte, o cidadão precisa estar inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, solicitar CPF na nota na hora da compra e fazer a leitura do QR Code que consta na nota fiscal de consumidor eletrônica por meio do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. Com seu tablet ou smartphone, basta abrir o aplicativo e selecionar o ícone Receita da Sorte, clicar em Ler QR Code, apontar a câmera do dispositivo móvel para o código na nota fiscal e aguardar o resultado. Caso seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel. Cada ciclo do sorteio é aberto durante 24 horas do dia e é gerado um conjunto de números que serão contemplados diariamente por meio de um sistema de forma aleatória. Os números gerados para cada dia do sorteio podem ser conferidos no site do programa. A leitura do QR Code na nota fiscal com CPF só pode ser feita no dia da emissão do documento e há um limite de leituras por cidadão de até 3 notas do mesmo estabelecimento por dia. Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo e clicar na opção Meus Prêmios. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do programa, fazendo login e clicando também na aba Meus Prêmios. Melhor se inscrever e concorrer, né? Vai que dá sorte, vai que você ganha, são valores que podem certamente ajudar muito no orçamento das famílias, né? Gente, o Brasil registrou um aumento de mais de 113% nos casos prováveis de dengue até abril desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, foram 542.038 casos prováveis entre 2 de janeiro e 23 de abril. Para você ter uma noção do quanto esse número é alto, em 2021 foram 544 mil casos prováveis durante todo o ano, enquanto em 2022 já foram mais de 542 mil só nos primeiros 4 meses. A região centro-oeste do país é a que tem a maior taxa de incidência de dengue, com mais de 900 casos a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar vem a região sul, com 427 casos a cada 100 mil habitantes. O Brasil já teve 160 óbitos confirmados por dengue. Aqui em Cachoeira do Sul, um óbito foi confirmado pela doença. A previsão de chuvas volumosas para hoje e alguma instabilidade amanhã causaram alteração no cronograma dos supermutirões que estão sendo feitos pela saúde aqui no município de Cachoeira do Sul. Confiando na estabilidade do tempo, as ações foram adiadas para quinta e sexta-feira. Ficaram para quinta e sexta-feira as ações de combate ao Aedes aegypti em Cachoeira do Sul. Os chamados supermutirões chegam aos bairros Noêmia e Santa Helena 2 dias após o previsto, em função das chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. O horário de início dos trabalhos segue mantido, assim como o cronograma de bairros. A equipe de 50 servidores se concentra em frente às unidades de saúde dos bairros a serem vistoriados às 8 da manhã e inicia, então, o percurso, fazendo um pente fino nas ruas e casas, essas mediante autorização dos moradores, vistoriando as propriedades atrás de possíveis focos de criadouros do mosquito. Os servidores ainda orientam os moradores sobre os cuidados a serem adotados para manter a dengue longe de casa, como a limpeza e a organização dos pátios, evitando o acúmulo de água parada. Integram a equipe de servidores, funcionários da área técnica, mais colaboradores da área administrativa da saúde. O reforço da equipe vem com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que apoia o evento atuando, entre outras coisas, na remoção dos entulhos descartados pelos moradores. O roteiro dos supermutirões ficou assim, então. Na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, os servidores percorrem o bairro Noêmia,
A concentração acontece em frente à ESF do bairro. Na sexta-feira é o dia do bairro Santa Helena receber o supermutirão. A concentração dos funcionários acontece às 8 da manhã em frente ao Centro Social Urbano. Nos próximos dias recebem os mutirões o bairro Marina, com concentração em frente à unidade de saúde do bairro. Logo segue, então, o bairro Quinta da Boa Vista, com a mesma estratégia de concentração em frente à SF do bairro. Recebem, na sequência, o bairro São José, o supermutirão, com ponto de partida ainda a ser definido pela equipe da saúde. E, por fim, o bairro Medianeira, que vai ter a concentração na praça próxima à Escola Ciro. É isso aí, não podemos perder essa guerra para o mosquito, né? Vamos todos fazer a nossa parte, é importante que o poder público se mobilize, então logo a chuva pare e esses mutirões realmente ganhem toda a força possível para que possamos combater o mosquito transmissor da dengue. Gente, quem é aqui de Cachoeira do Sul há muitos anos, conhece a antiga Estação Ferreira, uma estrutura que é um patrimônio da cidade, mas que está abandonada. O prédio já até foi restaurado há alguns anos e usado, mas voltou ao abandono. E é sobre ele que o nosso comentarista Francisco Bastos fala agora no quadro Opinião. O que diferencia uma localidade de ser mais ou menos desenvolvida não fica somente relacionado com as questões econômicas. Nós temos que observar que o desenvolvimento se dá quando há uma valorização dos aspectos históricos e culturais. Cachoeira do Sul e muitos municípios da nossa região tiveram nos últimos anos esta preocupação. E são elogiáveis esses movimentos todos, porque conseguiram colocar à disposição da comunidade prédios e monumentos que retratam todo um passado e servindo atualmente para que serviços e próprios aspectos turísticos sejam observados e sejam usufruídos. Ultimamente vimos um movimento que se estabeleceu, já novamente, a respeito da restauração da Estação Ferreira, que se localiza no interior do município. É um prédio de estação ferroviária, como tantas outras por esse Brasil afora, que acabou abandonado por conta de que não temos mais o transporte ferroviário. Em alguns lugares, esses prédios eles foram restaurados e estão servindo como pontos culturais, estabelecimentos culturais e também como museus, mostrando a história da ferrovia, que é muito rica e que durante muito tempo ela serviu como principal meio de transporte aqui no nosso estado e no nosso país. Mas essa questão do movimento pela restauração da Estação Ferreira, um movimento que é liderado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de nossa cidade, que tem prestado brilhantes serviços para a nossa comunidade e é responsável pela restauração de outros locais aqui, ela tem esse mérito de levantar esta questão, de buscar apoios e assim por diante, mas também é importante de se dizer que é a segunda vez que vai se restaurar, e tomara que se consiga, este local, este prédio. Porque nos anos 90 ele foi restaurado e inclusive sendo utilizado para uma unidade de saúde. Depois, com o passar do tempo, isso foi abandonado e virou as ruínas que nós hoje temos conhecimento, fazendo com que tanto o Compac quanto a comunidade tenha que se envolver novamente para restaurá-lo, sob pena de o tempo e dos escombros todos acabarem perdendo-se totalmente aquele local que é importante de ser restaurado. O que aconteceu, nós exatamente não sabemos, mas certamente quem usufruiu deste prédio com uma unidade de saúde naquele tempo, teria que ser responsabilizado pela sua manutenção. Aliás, é um dos aspectos que eu acho da maior importância, que quando se restaura um monumento ou um prédio, aquela instituição, ou aquele órgão que usufruir da sua utilização, que colocar lá um serviço, também tenha que se responsabilizar pela sua manutenção. Manutenção do telhado, de rede elétrica, rede de esgotos e assim por diante, e a própria pintura.
porque senão nós vamos num vai e vem. Restaura, aí com o passar do tempo temos que restaurar novamente. Então, os parabéns a todo este movimento em relação à Estação Ferreira, mas que nessa discussão toda se coloque esta necessidade. Quem vai usufruir? Para quem será, depois de restaurado, destinada a utilização da Estação Ferreira? E a este órgão, a essa instituição, ou até uma empresa privada, fique com a responsabilidade de mantê-lo. Porque senão, daqui passado algum tempo, nós estaremos buscando condições e financiamentos, enfim, para restaurar pela terceira vez a Estação Ferreira. Boa tarde. E o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, confirmou a instalação de uma sede do governo do estado na 22ª FENARROZ. A feira acontece entre os dias 14 e 19 de junho. O ato de instalação da sede vai ser realizado no dia 16, quando ocorre a abertura oficial da feira. A notícia foi dada ontem, quando o governador recebeu uma comitiva durante uma audiência no Palácio Piratini. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Ayrton Lima, do Podemos. Destacando, FENARROZ acontece no mês de junho, aqui em Cachoeira do Sul, Feira Nacional do Arroz, né, no Parque da FENARROZ, a gente vai acompanhar. E agora é hora de ver os detalhes das opiniões, dos pontos de vista dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, que com muito carinho a gente coloca no ar e convidamos você que está em casa a participar com a gente. Tem uma notícia? Quer dar a sua opinião sobre um dos assuntos que nós falamos hoje aqui? Então corre aí ou para o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, por onde nós vamos começar as interações aqui, ou então mande a sua mensagem no WhatsApp 51997697129. Tem muita gente falando aqui sobre ruas, sobre licitações, esse assunto, né, da Ferreira também, da estação, e muitas pessoas falam sobre isso. O que você acha? O que poderia ser feito para a restauração e para a manutenção da Estação Ferreira? O Francisco trouxe o ponto de vista dele. E você que está em casa, o que você pensa? Conte aí pra gente. Bom, vamos aqui pro Facebook. Olha só, o Adriano Silva está participando com a gente e comentando esses problemas com as ruas, né, obras que por vezes são burocráticas, terminam atrasando enquanto a população passa muito tempo esperando. Ele diz que escuta essa conversa há muito tempo. Ele reclama aqui das pessoas que têm os cargos de confiança, né, cargos em comissão. Com esse valor, diz aqui o Adriano, poderia ser feito muita coisa. E ele reclama das oportunidades que pequenas empresas recebem. Aí ele destaca aqui, não é, que grandes empresas, por vezes, empreiteiras, recebem essas obras, por vezes não terminam, pegam o dinheiro, vão embora. E ele acredita que as empresas menores, empreiteiros menores, poderiam dar uma contribuição maior aqui para a cidade, estão por aqui, mas ele destaca que muitas vezes esse processo emperra na burocracia, né? Obrigado, Adriano, pela sua opinião. Marta Rocha está com a gente, a Francine Cardoso. Boa tarde, bairro Fátima novamente em alerta devido à chuva contínua e à possibilidade de enchentes, também alerta a dengue e cuidados ao Covid. Obrigado, Francine, pela participação. Um abraço aí, ótima tarde de terça-feira. Bom, daqui a pouquinho eu falo de mais participações aqui do Facebook. Vem comigo para a tela para a gente ver algumas mensagens também do nosso WhatsApp. A Fátima está interagindo aqui. Moro na Cristo Rei e comprei um terreno com meu filho para fazer uma construção. Olha como está a valeta e falam tanto em mosquito da dengue. A Fátima está mandando um vídeo para a gente. Bairro Cristo Rei. Ela comprou aí então um terreno, né? E aí ao lado tem essa valeta enorme. Olha, parece uma valeta de esgoto, né? Que escorre aí até o fim dessa região para dentro do mato aí, né? Bom, resumindo, não há nenhuma dúvida de que é um criador perfeito para a proliferação do mosquito da dengue. Obrigado, Fátima, por fazer este alerta importante. Algo que tem que ser resolvido, né? Poxa vida, essa questão aí do esgotamento parece mentira quando a gente conta o déficit que existe aqui em Cachoeira do Sul. Realmente é um trabalho considerável que precisa ser feito para resolver essa situação, né? Quem mais? Bia Saldanha. Olha o buracão na rua Luiz... Eu acho que eu vou falar errado o nome da rua, mas vamos lá. Luiz Edelweiss. Logo que dobra a Avenida Brasil, perto da UPA. Tem uns 2 metros, diz aqui a Bia. Ontem eu li essa participação. Olha o tamanho da cratera. Realmente um perigo considerável ali. Dá pra gente ver que está desmoronando a lateral. A Bia mandou essa mensagem ontem no nosso Facebook, eu destaquei aqui a mensagem, mas nós não tínhamos a foto.
Agora está aí então a foto que a Bia manda, fica aqui o alerta para as autoridades, né? Tem que ser sinalizado, daqui a pouco um veículo vai estacionar nessa lateral aí e pode terminar tendo um acidente bem considerável, né? Importante ter atenção aí. Obrigado, Bia, pela participação. Quem mais? Márcio Pedroso, saindo de Cachoeira em direção à Ponte do Fandango, tem um desnível nas cabeceiras daquela primeira ponte ali, está cada vez pior. Eu já estou reduzindo meu carro ali, está dando um soco forte quando se passa. Será que vão deixar cair também? Não está normal, diz aqui o nosso telespectador, né? E ele manda aqui a foto, dá pra gente ver que tem uma rachadura, né, da cabeceira para o início da ponte. E é importante aí que as autoridades se mobilizem, né? Nesse caso aí a responsabilidade é do DENIT por esse asfalto, mas uma manutenção aí tem que ser feita, né? Daqui a pouco a gente tem mais uma ponte com um problema considerável. Obrigado aí ao nosso telespectador. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está em casa pode também trazer a sua opinião, pode contar a sua notícia. Mande o seu recado no nosso WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho tem mais recados por aqui. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, nível do rio Jacuí sobe e se aproxima dos 20 metros. A Defesa Civil acompanha de perto a situação para remover as famílias ribeirinhas, se for preciso. Neste momento, o nível se encontra a 19,80 metros junto à barragem do Fandango. Vocês podem perceber que a água está praticamente aqui no final da Rua Moron e interrompendo a operação da barca que trabalha há cerca de alguns meses aqui em Cachoeira do Sul. E tem também as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul hoje. É depois dos comerciais, continue com a gente. Meio-dia e 32, hora de Brasília, NT Sul ao vivo aqui na Novo Tempo. A gente vê imagens ao vivo aqui da região central da cidade de Cachoeira do Sul. Dia chuvoso hoje, né? Desde cedo, não teve assim nenhuma chuva tão pesada nesta terça-feira, mas vai chovendo, pancadas de chuva, por vezes pancadas fininhas assim, mas dia chuvoso, sem previsão de sol e daqui a pouquinho a gente vai ver todos os detalhes na previsão do tempo. Bom, e o rio Jacuí não para de subir. Hoje de manhã a medição era de 19 metros e 80 centímetros, praticamente 2 metros acima da marca normal, que é de 18 metros. A elevação é de 0,7 centímetros por hora. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também está atenta ao risco de transbordamento de rio. A nossa equipe foi conferir de perto a situação da cheia. O mês de maio começa com total atenção ao nível do rio Jacuí aqui em Cachoeira do Sul. Neste momento, o nível se encontra a 19,80 metros junto à barragem do Fandango. Vocês podem perceber que a água está praticamente aqui no final da Rua Moron e interrompendo a operação da barca que trabalha há cerca de alguns meses aqui em Cachoeira do Sul diante da interrupção da ponte do Fandango. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, acompanha de perto essa elevação do rio Jacuí, principalmente se ele chegar aos 22 metros, que é a indicação para o início das remoções dos moradores ribeirinhos aqui de Cachoeira do Sul. Na tarde de ontem, nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, que atualizou sobre esse monitoramento do Jacuí. É um período de chuva, né? O nível do rio vai continuar subindo nos próximos dias, então a população tem que ter muito cuidado, né? Cuidado, principalmente o pessoal que vai praticar algum tipo de atividade, né? Pesca, atividade esportiva no rio, saber que nesse período em que ele está enchendo desce muito tronco de árvore, muito galho, sujeira, isso pode ter algum acidente junto à embarcação. Pessoal que for sair também para pescar, avisar, né, para onde vai, ou provável horário de retorno, para que a família tenha acompanhamento. Se tiver algum problema, entre em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. Saber também que neste período de inundação os animais buscam abrigo, né? Então a água começa a invadir as áreas de preservação permanente e os animais buscam abrigo, por vezes pode ser residências, então cobras, escorpiões, aranhas, existe sim um risco de acidente. Então ter muito cuidado, manter os locais limpos, né? E em qualquer situação de emergência entrar em contato com a Defesa Civil.
Alguns afluentes também estão sendo acompanhados de perto. Boa parte desses pequenos rios e arroios despeja uma boa quantidade de água para o Jacuí. Tem que ter muito cuidado, principalmente porque esses rios e afluentes eles sobem um nível muito rápido, assim como baixam também. E nós temos muitas pontes, pontilhões que podem ficar submersos. Então a população rural, se vê alguma ponte submersa, avisar a Defesa Civil e evitar se aventurar, né? Não passar por cima de pontes submersas, fazer um caminho alternativo. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul também emitiu um alerta para chuvas volumosas e risco de transbordamento de rios. Esse alerta está valendo para quase todas as regiões do estado, com exceção da região sul, região metropolitana e de Porto Alegre. Esse alerta tem uma duração de 24 horas. Então, todas as populações, principalmente aquelas populações ribeirinhas que vivem às margens dos rios, fiquem acompanhando os noticiários locais, rádio, TVs, redes sociais e também fiquem atentas aos alertas da Defesa Civil para qualquer emergência, já se previnam e saiam de suas casas. Então, ao primeiro sinal de chuva forte, evite sair de casa, não corra riscos desnecessários. É isso aí, o Rio Jacuí subindo bastante, né? Ainda tem previsão de chuva, daqui a pouquinho nós vamos ver os detalhes na previsão do tempo. Gente, a feira de outono de terneiros, terneiras e vaquilhonas, prevista para acontecer amanhã aqui em Cachoeira do Sul, foi adiada. A chuva impossibilitou o carregamento dos animais em algumas localidades por conta dos alagamentos e uma dessas localidades foi a região do Irapuá. Cerca de 1.000 animais precisavam ser transportados das fazendas para o Parque do Sindicato Rural para a feira acontecer. Segundo o presidente do sindicato, a tradicional oferta de outono já tem nova data, dia 11 de maio, quarta-feira da semana que vem. Pois é, e essa chuva que está afetando o rio e até eventos na cidade deve continuar um pouco mais. É o que você vai conferir agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira tem predomínio de chuva, temperatura mínima 13 e máxima 16 graus. Quarta-feira deve ser nublado e com chuva, temperatura mínima 14 e máxima 20 graus. Quinta-feira o sol pode aparecer, mas ainda com muitas nuvens. Temperatura mínima 11 e máxima 19 graus. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. A chegada de um ciclone extratropical deixa o dia com tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, as precipitações ocorrem de forma moderada ao longo do dia, mas o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de chuva intensa com trovoadas e descargas elétricas. Nessas localidades destacadas no mapa, o vento pode chegar a 100 km por hora. Além disso, não se descarta a possibilidade de queda de árvores, corte de energia elétrica e alagamentos. O dia tem pouca variação térmica na maioria das cidades. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 19 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 15 graus. Em Santa Maria, na região central, 16 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. E vamos dar mais uma olhadinha nas mensagens que estão chegando da nossa audiência. Você que está em casa está sempre convidado a fazer parte aqui do nosso jornalismo. Tem uma notícia aí? Então corre, pega o seu celular, mande foto, mande áudio, mande vídeo pra gente, conte sua história e nós olhamos juntos aqui na nossa telinha. Nosso WhatsApp é o 51997697129 e nós vamos aqui para nossa tela para ver as mensagens que chegam pra gente. A Joelcia está participando. A família do meu pai é toda da Ferreira. Passei minha infância lá. A estação ferroviária era magnífica. Íamos muito em casamentos e aniversários depois de desativada. Uma pena estar assim. Quem conheceu em plena atividade tem lembranças boas de partidas e chegadas. Obrigado, Joelcia, pela participação. Pois é, esse modal, né, ferroviário, esse meio de transporte foi muito utilizado no passado, depois foi se perdendo.
Inclusive, a gente trouxe há um tempo já uma série de reportagens aqui falando sobre a recuperação justamente dessa questão no norte aqui do Rio Grande do Sul, né? Estações de trem que foram recondicionadas, tem até passeios, né? Hoje é mais para turismo quase do que para uma outra atividade. Quem sabe aqui em Cachoeira do Sul uma recuperação dessa estação não poderia ser algo que estivesse relacionado também com isso. Fica aí a dica, né? Obrigado, Joelcia, pela participação e pelas lembranças. O Francisco, a Estação Ferreira poderia virar um restaurante com espaço cultural. Olha aí, ó, não adianta só restaurar, precisa haver um projeto após o restauro. Obrigado, Francisco, pela participação. Assunto que outro Francisco Bastos, trouxe no comentário de hoje dele, né? No quadro Opinião, trazendo mais ou menos essa linha aí. Quer dizer, restaurar é importante? Claro, é um espaço que está na memória afetiva dos cachoeirenses, mas não basta a restauração, né? O que vai ser feito com esse espaço? Tem que ser pensado, né? A Alessandra também está com a gente aqui. Aqui no Taboão, interior de Cachoeira, está horrível a estrada, intransitável, diz aqui a Alessandra, e ela manda uma foto dessa estrada do Taboão. A gente vê aí os carros sendo puxados por trator, porque tem muito barro ali, dá pra gente ver, né? Aquele saibro vermelho, daí quando chove, às vezes não é aquela chuva tão forte assim, né? Mas fica molhando constantemente, os veículos vão passando, vira um atoleiro e aí só trator para socorrer, né? Quem mais? O Ayrton está participando, mandando vídeo pra gente. Olha como está a estrada do interior do Bosque, está abandonada. Quando está assim, nem carro passa. E dá pra gente ver aqui no vídeo que ele manda, né? Que tem ali valetas bem fundas, um atoleiro também sem tamanho. O povo ali só de bota mesmo para passar, ainda tem que cuidar para não cair, né? Obrigado, Ayrton, pela participação. Trabalho considerável aí que a Prefeitura vai ter que fazer com a Secretaria de Interior para ir retomando, melhorando essas estradas em diferentes localidades. São milhares de quilômetros de estrada de chão, mas com planejamento certamente é possível ir recondicionando, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens da nossa audiência. Você que está em casa já participou, obrigado pelo seu recado, pela sua mensagem. Se não participou ainda, corre aí para as redes sociais, que a gente sempre busca trazer aqui diferentes opiniões sobre os assuntos do dia. E olha, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica sugerindo a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos a partir dos 70 anos. Essa é a 4ª dose da vacina. Isso vale para quem recebeu os imunizantes Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. A recomendação também vale para as pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência. Em Cachoeira do Sul, as aplicações só devem ocorrer quando as remessas específicas para esse grupo chegarem. Gente, ontem a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul divulgou os números da Covid-19 no município, referente ao fim de semana e também à segunda-feira. A gente vai conferir agora esses dados, que são, então, de sábado, domingo e segunda. O município teve 23 novos casos confirmados e mais 28 suspeitos. Outros 25 foram descartados e mais 57 já são considerados recuperados da doença. No total, Cachoeira tem 20.685 casos confirmados e 63 estão como suspeitos. 16.979 foram descartados e 20.380 estão recuperados. 235 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos, depois de muito tempo, estão abaixo de 100, são 70 nesse momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 2 pacientes internados com coronavírus. Um deles está na UTI. E já está valendo a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo em todo o país. Agora, além dos idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, chegou também a vez das gestantes e puérperas, dos povos indígenas, professores da rede de ensino pública e privada e pessoas com comorbidades. E uma orientação aos pais. Pelas novas orientações do Ministério da Saúde, as crianças precisam receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo, sem a necessidade de cumprir intervalo entre as doses. Dessa forma, as 2 vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia. A campanha começou em 4 de abril e segue até o dia 3 de junho em todo o país. Em Cachoeira do Sul, todas as unidades de saúde estão habilitadas a imunizar as pessoas que integram os grupos indicados para a primeira e segunda dose, exceto quando ocorre adoecimento dos vacinadores
ou mudanças nas estratégias de atendimento, que a gente sempre informa aqui no NT Sul. E a informação que a gente traz agora é para servidores estaduais e municipais beneficiários do IP Saúde. A vice-prefeita Ângela Chu assegurou ontem, durante sessão da Câmara de Vereadores, que o atendimento em Cachoeira deve começar nas próximas semanas para os segurados. Além disso, ela garantiu a negociação com o Estado sobre a cedência do prédio que abrigava o Instituto na cidade. A novela do IP ganhou mais um capítulo em Cachoeira do Sul. Depois de anunciar a formalização do convênio com o governo do estado para oferecer o atendimento aos segurados em Cachoeira do Sul, como mediante um treinamento de servidora municipal e a cedência dessa servidora, um plano que ainda não saiu do papel, a vice-prefeita Ângela Chu afirmou na tarde desta quarta-feira que o atendimento deve iniciar nas próximas semanas. Desta vez, em uma sala cedida temporariamente pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB. A manifestação da vice-prefeita veio após provocação do 4º núcleo do CPR Sindicato, que solicitou espaço na tribuna popular da Câmara de Vereadores para reivindicar o atendimento na cidade e falar sobre a situação preocupante financeira do plano que atende ao funcionalismo estadual e municipal. Desta conversa entre CPERS e Prefeitura, uma união de esforços também pela cedência do prédio, que abrigou um instituto por anos e agora sofre com ações de depredação e do próprio tempo, desde que os serviços presenciais foram encerrados na cidade há mais de 2 anos. Vocês bem sabem que o IP, a sede do IP, fechou aqui em Cachoeira. E todos os usuários, tanto do Estado quanto do município, que possuem esse plano, nós ficamos desassistidos, né? Porque tudo agora é serviço online com Santa Cruz do Sul. Por que não instalar o serviço IP facilitador no próprio prédio do IP, uma vez que o IP está na memória do cachoeirense quando se fala o IP, é o prédio do IP Saúde. Nós ainda gostaríamos que acontecesse a cessão de uso, porque nós assumiríamos, então, os reparos necessários, né, para colocar, então, em funcionamento o projeto. Nesse meio tempo, nós também indicamos a servidora, que tem que estar à disposição de todos os usuários do IP, porque, nesse projeto, o município cede o servidor com notebook, internet, e eles fazem o treinamento online. Nós pedimos para que os vereadores intercedam junto aos seus deputados no sentido de ceder o prédio do IP, que vocês passando ali, vocês podem ver o estado que está, né? Então, o porquê da cedência? Porque esse patrimônio do IP ele foi comprado com dinheiro de quem? Dos servidores, porque somos nós que mantemos o IP Saúde. Por incrível que pareça, o IP Saúde sobrevive com 3,1% descontado de cada servidor. Nós temos 1 milhão de servidores que o IP cuida da saúde deste 1 milhão de servidores. 600 são os que pagam, 400 são os dependentes. E, no entanto, o que nós vemos hoje? Um IP em situação de romper com os hospitais por falta de pagamento. Mas nós sabemos, a quem compete manter o IP em dia? Nosso desconto é em folha, é no contra-cheque. Então, por que nós, tendo um desconto de 600 mil beneficiários dentro do IP Saúde, por que nós estamos nessa situação? Pelos governos que não repassaram ao salário dos servidores a reposição salarial necessária. Porque, no momento que há a reposição ao salário, imediatamente isso é repassado para o IP.
Tomou posse ontem o suplente de vereador Augusto César, do Progressistas. Ele assume em substituição a Carolina Larrondo, também suplente de vereador, que aceitou o convite do prefeito José Otávio Germano para comandar a Secretaria de Interior. O titular da cadeira é Itamar Luz, que está atuando como secretário de Inclusão Social. Augusto César já foi vereador de Cachoeira do Sul, eleito no pleito de 2012 com 1.485 votos. Estão abertas as inscrições para a segunda turma de capacitação online gratuita do Instituto Proa, no Rio Grande do Sul. A capacitação é voltada para jovens de 17 a 22 anos que concluíram ou estão no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas. No curso, os alunos têm primeiro uma formação básica, que inclui aulas de planejamento de carreira, autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Depois eles podem escolher capacitações mais específicas de áreas como análise de dados ou administração, por exemplo. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Instituto, proa.org.br. As inscrições vão até o dia 26 de julho e o curso começa em 1º de agosto, com duração de 3 meses. E já que o assunto é capacitação e vida profissional, a gente confere agora as vagas de emprego disponíveis para Cachoeira do Sul hoje. Confere as oportunidades. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está com 8 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 3 de maio. A primeira é para mecânico de máquinas, uma vaga para conserto de lava-jatos, cortadores de grama e roçadeiras. Mecânico de máquinas agrícolas, uma vaga com experiência. Tratorista, uma vaga para o município de Pantano Grande, experiência e ter veículo próprio. Campeiro na pecuária, uma vaga também para Pantano Grande, experiência e veículo próprio. Mecânico de automóveis, 2 vagas com experiência. Vendedor, uma vaga com experiência. E por fim, campeiro, uma vaga, preferência casal, para trabalhar na região do Iruí e saber andar a cavalo. Interessados a uma das vagas precisam entrar em contato ou ir até a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones: 51 3723 5414 ou 98495 3532. A agência FGTA Cine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E a sessão de hoje à tarde na Assembleia Legislativa, aqui do Rio Grande do Sul, vai ser de votações polêmicas. Dos 12 projetos na pauta dos deputados gaúchos, 9 são de autoria do Executivo, que tramitam em regime de urgência. Entre eles está a adesão ao regime de recuperação fiscal e o reajuste aos servidores estaduais. Sob o risco de ver a pauta trancada, os deputados gaúchos devem se debruçar sobre pelo menos 2 matérias polêmicas na sessão que acontece na tarde desta terça-feira. Um dos projetos é o que concede reajuste aos servidores estaduais. A proposta do governo prevê um índice de 6%, sendo destes 1% pago retroativo a janeiro e o restante a partir de abril. Sindicatos e associações são contrários à proposta, alegando que o percentual é inferior à inflação. O tema vem sendo alvo de manifestações dos funcionários e até tratado diretamente com reuniões entre governo e representações sindicais. Emendas já foram protocoladas pela oposição para aumentar este percentual. O governo, no entanto, já deixou claro que não existe chance de negociar o indicador de reposição salarial. Já sobre a adesão ao plano de recuperação fiscal, a resistência parece ser ainda maior, dificultando os planos do governo estadual, que defende ser essa a única alternativa para quitar as dívidas com a União. Entidades de classe e políticos de diferentes frentes se organizam para barrar a proposta. A Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, lideram uma frente que defende que o pagamento da dívida já ocorreu ou que os valores devidos são inferiores aos apresentados pelo Estado. A OAB, inclusive, ingressou com ação em 2012 no Supremo Tribunal Federal, requerendo revisão dos valores devidos pelo Estado do Rio Grande do Sul aos cofres da União. Além disso, candidatos ao governo do Estado e lideranças políticas envolvidas no processo eleitoral deste ano
temem um engessamento financeiro da máquina, inviabilizando programas e planos de gestão. Bom, nós vamos ver agora mais recadinhos aqui da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Importante que você participe, não interessa qual é a rede social que você vai escolher ou qual o meio, né, para participar. Você pode escolher ou o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É só escrever aí na nossa live que a gente está aqui de olho nas mensagens que vão chegando. Ou pode escrever para a gente também no nosso WhatsApp, o 51996697129. Nossa produção está lá atenta, separando os vídeos, as fotos, os textos que vão chegando, áudios, para a gente trazer aqui para a nossa discussão. O telejornal NT Sul é sempre um espaço aberto, tem sempre esse espaço aberto para a nossa comunidade. Bom, vamos começar mais uma vez aqui pelo Facebook. A Isabel está dizendo aqui o seguinte, ainda sobre a Estação Ferreira, muita gente mandando mensagem hoje sobre a Estação da Ferreira aqui em Cachoeira do Sul, depois do comentário do Francisco Bastos, falando sobre a importância da revitalização desse importante espaço aqui de Cachoeira do Sul, né? Mas também sobre a necessidade de se dar uma função, uma utilidade para esse espaço e, de repente, uma instituição que fique responsabilizada pela manutenção, pelo cuidado, para que depois de uma nova manutenção, daqui a pouco não tenha que estar fazendo outra revitalização, né, porque houve falta de cuidado. A Isabel está dizendo, a Estação da Ferreira poderia fazer uma área de lazer, exposição de artes, área para criança. Em Montenegro, transformaram em área de lazer, com cafeteria, exposição, restaurante. É isso aí, obrigado, Isabel. Olha, essa aí é a sugestão que está ganhando aqui hoje, né? Muita gente sugerindo algum espaço assim de lazer, né? Que as pessoas pudessem se reunir. Realmente é algo que faz falta, né? O Roberto Ribeira está dizendo aqui, ouvi falar que a ponte do Rio Botucaraí, aquela que fica ao lado da ponte de ferro, caiu. Bom, a gente não vai conseguir apurar agora, tá, Roberto? Mas muito obrigado pelo recado, importante. Nossa produção vai acompanhar e detalhes a gente traz lá no nosso site e nas nossas redes sociais. Quem mais? O Antônio Custódio está com a gente em Paraíso do Sul, pertinho aqui de Cachoeira. Obrigado, Antônio, pela participação. Um abraço para você e para os amigos aí em Paraíso. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. O Marcelo Gonçalves, sobre as estradas do interior, isso não é novidade, já virou novela, diz aqui. Obrigado, Marcelo, pela participação. Isso aqui ele se refere, é uma mensagem anterior, né, de carros atolando, trator tendo que puxar veículos por conta dos atoleiros que viraram muitas estradas aqui do interior de Cachoeira do Sul. O Vinícius Silva, sobre as estradas do interior que estão em caos, onde está a empresa que ganhou a licitação do interior e que não se vê e nem se fala, diz aqui o Vinícius. Vinícius, obrigado pela participação. Há algum tempo nós trouxemos, inclusive, essa informação aqui, não é, de que o trabalho já começou, há inclusive um cronograma para ser executado, que a gente tem que acompanhar agora é realmente onde estão, que trabalhos estão sendo realizados. Obrigado pela sua participação, né, pela curiosidade, e já que há um recurso público sendo investido nisso, essa transparência é super importante, né? Vamos buscar mais detalhes para trazer aqui. A Clarice também está com a gente. Veja os anúncios do Cine sempre pedindo pessoa com experiência. Quem vai ter experiência se não tiver oportunidade? Diz aqui a Clarice. Obrigado, Clarice, pela participação. Esse que também é sempre um questionamento nas questões relacionadas a emprego. Aqui em Cachoeira do Sul, né, o pedido de experiência por parte das empresas, mas por outro lado, a dificuldade para as pessoas buscarem justamente essas primeiras oportunidades para apresentar uma experiência, né? A Simone, quero parabenizar meu marido, Anderson Machado Pedroso, está de aniversário hoje, que Deus ilumine sempre, feliz aniversário. Um abraço aí para o Anderson, tá aí ele e a esposa, parabéns, felicidades e muitos anos de vida. E o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações e também para rever as nossas reportagens. Muito obrigado pela companhia e amanhã a gente se vê de novo ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com imagens ao vivo do centro aqui de Cachoeira do Sul. Ótima tarde para você, ótima terça-feira. Tchau.